Na mensagem de hoje, eu quero conversar com você sobre o reino interior. E o texto que nós vamos usar como base para essa mensagem é Lucas capítulo 17, os versículos 20 e 21. Diz o seguinte: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectável por sinais visíveis. Não se poderá dizer, ele está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. Durante todo o seu ministério, Jesus ele pregou o evangelho do reino. No início do seu ministério, ele pregou o arrependimento como a chave que nos dá acesso ao reino de Deus. Isso está em Mateus 4, versículo 17. A Bíblia diz o seguinte: a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O arrependimento, então, é o primeiro passo necessário para que você possa acessar a vida do reino de Deus. Quando nós nos arrependemos, ou seja, quando nós mudamos a nossa mente, quando nós abrimos mão dos velhos conceitos e permitimos que a verdade do Evangelho confronte o nosso modo de viver, confronte o nosso homem interior, então nós acessamos o reino de Deus. Jesus também falou sobre o reino de Deus a partir da perspectiva do novo nascimento. Em João, no capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos e ele está conversando com um homem que conhece a lei, que conhece as escrituras e que quer saber mais sobre o reino de Deus. E Jesus diz que para você acessar a realidade do reino de Deus, você precisa nascer de novo. Provavelmente você já conhece essa história. Nicodemos pergunta para Jesus como que uma pessoa adulta pode nascer de novo. E Jesus diz que todos nós precisamos nascer de novo pela água e pela palavra de Deus. Então nós nascemos de novo quando nós cremos na palavra de Deus e por isso nós somos batizados, reconhecendo que nós queremos morrer para o nosso velho homem e que nós queremos nascer de novo, viver a vida do Espírito em nós, né? Quando nós damos esse passo, o Espírito de Deus ele passa a habitar em nós. Jesus ele também ensinou sobre o reino aos seus discípulos como a manifestação do céu na terra. Então, por vários momentos, nós vemos Jesus curando os enfermos, Jesus libertando os cativos, Jesus ressuscitando mortos, e ele se movia nessa realidade do sobrenatural por causa do Espírito Santo de Deus. E na sua grande comissão para nós como igreja, ele diz para os seus discípulos e para todos nós cristãos que essa realidade está disponível para nós. Marcos 16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusa a crer será então condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Algo que chamou muita atenção durante o ministério de Jesus foi a realidade de poder espiritual e de autoridade na qual ele caminhou. A Bíblia mostra várias vezes as multidões vindo até Jesus, porque ele curava todos os enfermos e porque ele libertava os cativos, porque Jesus ele trazia transformação sobre a vida das pessoas, realizava milagres, e isso atraía as multidões, e muitas vezes Jesus aproveitou dessas situações para ensinar a mensagem, para pregar o evangelho do reino, para pregar a mensagem das boas novas. Ele curava as pessoas, servia as pessoas pelo seu amor, mas aproveitava o sobrenatural como uma isca para atrair as pessoas. Um exemplo disso está em João 4, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana à beira do poço e eles estão desenvolvendo uma conversa. Jesus está evangelizando aquela mulher. Em determinado momento ele traz uma palavra de conhecimento sobre ela e revela a realidade dos relacionamentos em que ela estava vivendo, e isso chama muita atenção dela. Ela reconhece Jesus como um profeta, e então a conversa flui até que Jesus se revele para ela como o Messias, como a fonte de água viva, a água da vida. Então, o evangelho do reino, ele pode resolver
todas as questões do coração humano, e ele na verdade não apenas pode, mas ele traz um resumo do que é o reino de Deus, né? Você acessa o reino pelo arrependimento, você nasce de novo, então você passa a ter uma nova natureza, o Espírito dentro de você, e você passa a viver em uma nova realidade. Jesus ensinou que nós deveríamos orar para que venha o reino dele e que seja feita a vontade dele, aqui na terra como é no céu. Mas a gente vê nesse momento, Jesus já está em um ponto avançado do seu ministério, e os fariseus vêm perguntar para ele onde vai estar o reino de Deus, porque eles não tinham compreendido do que Jesus estava falando quando ele dizia sobre o reino dos céus. Aquele povo, eles tinham muitas promessas sobre um Messias, sobre um rei que viria, e eles esperavam por isso, mas no momento em que Jesus é revelado, no momento em que Jesus aparece, o povo de Israel já estava vivendo um silêncio profético. Fazia 400 anos que a voz de Deus não falava no meio do povo, e a gente vê João Batista quebrando esse silêncio no deserto, trazendo a mensagem de arrependimento, e logo depois Jesus aparece. Então causava muita confusão. Alguns não conseguiam reconhecer que ele era o Messias, porque essas pessoas estavam esperando um libertador político, um rei que iria reinar politicamente, governar sobre Israel e tornar Israel uma nação potência que governasse as outras nações, e eles não conseguiram reconhecer o reino de Deus. E nesse momento Jesus ele responde que o reino ele não é uma realidade externa, mas ele é uma realidade interna. Talvez você já tenha se deparado com esse texto e não tenha compreendido o que de fato Jesus quis dizer aqui. O que Jesus ele está dizendo é que o reino dos céus é uma realidade que é disponível no nosso homem interior por meio do Espírito Santo. Era muito difícil para aquelas pessoas reconhecerem isso, porque eles precisavam de algo palpável. A gente vê em Êxodo, no capítulo 32, que quando Moisés ele sobe ao monte, as pessoas, pouco tempo depois, elas se esquecem de Deus, elas se esquecem daquilo que já havia sido ensinado para elas. E aquele povo faz um bezerro de ouro, faz uma estátua na forma de um bezerro de ouro e começa a adorar essa estátua. E por várias situações repetidas nós vemos o povo de Israel sendo idólatra e se voltando para outros ídolos, para outros deuses que não o Senhor. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e hoje não é diferente. Mesmo nós que já conhecemos o Evangelho, muitas vezes nós buscamos por atrações e manifestações externas. Nós muitas vezes estamos buscando frases que eu já ouvi muitas vezes, como por exemplo: onde está o mover de Deus? Onde Deus está se movendo? É para lá que a gente precisa ir. E a gente vê como se as pessoas se tornassem caçadoras de avivamentos, caçadoras de manifestações sobrenaturais, porque lá está o reino de Deus. Ou muitas vezes, quem é a pessoa que tem a mensagem da vez? E isso mostra como o coração humano gosta de se apoiar em realidades que são palpáveis. E num tempo como que nós estamos vivendo hoje, eu acredito nisso, nós estamos sendo chamados de volta para olhar para dentro, para olhar para a realidade desse reino interior, desse reino que habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então essa mensagem é uma mensagem para nos trazer de volta a um relacionamento e uma intimidade com o Espírito Santo. Jesus chegou a um determinado momento do seu ministério que ele já estava caminhando para a cruz, ele já sabia que estava próximo o momento em que ele precisaria morrer pelos nossos pecados e passar pela morte, pela ressurreição. E ali Jesus ele está ensinando os seus discípulos sobre esse afastamento que eles precisariam viver. E a gente vê inúmeras vezes nos evangelhos que os discípulos não recebiam bem essa ideia de Jesus ter que morrer ou de eles estarem separados de Jesus. Mas em João 14, Jesus ele revela o porquê. Ele revela que ele precisa ir, porque se ele não voltar para o Pai, o Espírito Santo não pode ser enviado. E eu percebo que muitos cristãos ainda hoje, 2000 e tantos anos depois, ainda não compreenderam a realidade do Espírito Santo,
quem é o Espírito Santo e a realidade que o Espírito Santo ele realiza em nós. O Espírito Santo ele não é uma bomba, ele não é um fogo, ele não é um dos símbolos que são utilizados para mostrar a natureza dele. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele é parte da Trindade. Ele é tão Deus quanto Deus Pai e tão Deus quanto Jesus Cristo. E o Espírito Santo é Deus que habita dentro de nós. Então o que Jesus ele está dizendo ali para os seus discípulos é: eu preciso ir e eu deixei a mensagem, eu deixei o Evangelho e eu deixei uma missão para vocês cumprirem. Uma missão de vocês anunciarem essas boas notícias para todo mundo. E uma missão de vocês formarem discípulos pelo meu poder, ensinando aquilo que eu ensinei para vocês, e assim todas as nações vão ser alcançadas pelo Evangelho. O que Jesus está fazendo ali é restaurar um sacerdócio que não seria mais baseado em um sumo sacerdote da velha aliança, uma pessoa que representa os homens diante de Deus, mas um reino de sacerdotes em que todo cristão pode e deve caminhar na mesma autoridade de Jesus. Ele disse isso para os seus discípulos: eu dou para vocês toda a autoridade que o Pai me deu. Então o Espírito Santo é o Deus habitando em nós que nos faz viver essa realidade do reino dos céus. Jesus disse para os discípulos, logo após a sua ressurreição, que eles precisariam esperar em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder. E então eles seriam testemunhas em todos os lugares. O Espírito Santo em nós é quem nos capacita para nós sermos testemunhas e compartilharmos a boa notícia do Evangelho com todas as pessoas. O alvo é todas as nações serem alcançadas, de um em um, pregando para o seu vizinho, pregando para a sua família, até que cidades sejam tomadas pelo reino, cidades sejam transformadas e nações sejam então transformadas pela realidade do reino de Deus. E isso só é possível com o Espírito Santo dentro de cada um de nós, nos fazendo caminhar na mesma natureza de Jesus e na autoridade de Jesus. Você já está cheio do Espírito Santo se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e você crê nele. Eu percebo que esse ponto de ser cheio do Espírito Santo e andar no Espírito Santo tem muitas interpretações diferentes e acaba gerando muita confusão. E eu não estou aqui querendo resolver conflitos teológicos sobre essa questão, mas eu creio que em todas as confissões teológicas nós estamos caminhando em unidade em um ponto. Nós somos cristãos e nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós. Então isso é o que nos torna o seu templo. Nós somos templos do Espírito Santo e nós podemos e devemos viver uma vida liderados pelo Espírito Santo. Romanos 8 diz que aqueles que nasceram de novo são filhos de Deus por meio do Espírito Santo e são guiados pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus em nós é quem testemunha para nós que nós somos filhos de Deus. E essa realidade do Espírito Santo, ela é uma realidade disponível que nos possibilita viver uma vida diferente. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Então, de uma maneira muito prática, isso significa que todas as vezes que você decide abrir a sua Bíblia na sua casa, estudar a palavra de Deus, que você decide entrar no seu quarto e ter um tempo de intimidade, de oração, você tem o Espírito Santo disponível como o seu Deus, como o seu guia pessoal, para te fazer caminhar em uma jornada de crescer na verdade. O Espírito Santo produz a natureza de Cristo em nós. Gálatas 5 diz que se nós andamos pela nossa própria natureza, nós vamos satisfazer a nossa natureza caída com pecados, com obras da carne, mas que se nós andamos pelo Espírito de Deus, nós de maneira nenhuma vamos satisfazer as necessidades do velho homem. Então, o Espírito Santo é quem possibilita você viver diferente de a natureza de Adão. O Espírito Santo possibilita você ser mais parecido com Jesus e se tornar gradativamente como ele no seu caráter, na sua postura, nas suas atitudes. E isso são boas novas para nós. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 11, que o Espírito de Deus que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós.
Essa realidade ela deveria nos encher de fé e transformar a maneira como nós vivemos, porque se nós realmente acreditarmos que o mesmo Espírito que tocou o corpo morto de Jesus e trouxe vida, trouxe Jesus de volta da morte, se a gente acreditar nessa realidade que é bíblica, de que o Espírito Santo habita dentro de nós, e esse Espírito é o mesmo Espírito que habitava em Jesus, nós vamos caminhar em confiança, em autoridade, não na nossa própria capacidade, porque por nós mesmos nós não podemos fazer muita coisa, mas na realidade de que nós podemos caminhar na autoridade de Jesus. O Espírito Santo nos leva a caminhar em comunhão íntima com Jesus. Aquilo que Jesus disse para os seus discípulos quando ele está ensinando sobre a videira, em João 15. Ele diz que sem mim nada vocês podem fazer. Nós caminhamos nessa realidade hoje por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós. É o Espírito Santo quem revela Jesus dentro de nós, quem revela Jesus para nós, e Cristo em nós, por meio do Espírito Santo, é a esperança da glória. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Paulo, ele ensinou sobre essa realidade do que o Espírito Santo de Deus revela do reino em nós. Isso está em Romanos, no capítulo 14. Paulo, ele ensina sobre 3 pontos do reino de Deus. Ele diz que o reino não é comida nem bebida, o reino não é algo externo, algo palpável, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós estamos falando de justiça, nós estamos falando da natureza de Jesus sendo produzida em nós. Nós somos justos porque Jesus Cristo nos justificou. Então, justiça significa que você é como Jesus porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. A paz é o descanso interior. Então, o Espírito Santo, ele produz em nós uma paz que excede todo entendimento. Jesus disse que o mundo não poderia nos dar a paz que ele nos deu. Então, no momento que nós estamos vivendo agora de crise, de problemas, de medo, nós temos uma paz, uma fonte de paz dentro de nós, através do Espírito Santo, que não pode ser oprimida ou silenciada pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. É uma realidade de paz que, se você está assistindo esse vídeo e você está lidando com ansiedade, com depressão, com pânico, com medo, eu declaro a palavra de Deus sobre você e eu declaro essa paz que excede todo entendimento, guardando a sua mente e o seu coração. Essa paz, ela está acessível todas as vezes que você acessa Deus em oração. A Bíblia diz em Filipenses 4 que nós não precisamos andar ansiosos por nada, mas em todas as coisas nós podemos apresentar as nossas súplicas, as nossas necessidades diante de Deus em oração, e então a paz que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração. E o reino de Deus também é alegria. Alegria não é algo baseado nas circunstâncias. Eu não fico alegre, eu sou alegre. As circunstâncias, para muitas pessoas, determinam se elas são felizes ou não. Então, felicidade é um conceito hoje que está muito atrelado ao que eu tenho, ao que eu possuo, ou a eu estar vivendo experiências que são experiências positivas e que elas me fazem feliz. Mas a alegria é a realidade da nossa natureza, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A alegria é um fruto do Espírito, e a alegria do Senhor em nós, através do Espírito Santo, é a nossa força. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você que esse reino interior, ele está disponível para ser acessado dentro do seu quarto, dentro do seu lugar secreto. Quando Jesus ele foi ensinar sobre o reino no Sermão do Monte, ele disse que nós não precisamos de rituais e de situações mecânicas para nos aproximarmos de Deus, mas a gente precisa entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar o nosso Pai. E o nosso Pai que nos vê nesse lugar secreto, ele iria nos recompensar. E nós não deveríamos buscar esse Pai com vãs repetições, mas nós deveríamos nos aproximar dele com a confiança de que ele é o Pai nosso que está no céu e que ele está totalmente disposto a trazer o reino dele dentro de nós e através de nós. Então eu quero te encorajar, depois dessa mensagem, a nessa próxima semana, você acessar essa realidade
do reino interior que habita dentro de você e caminhar em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero encerrar orando. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está. Jesus, muito obrigado porque você nos deu o seu Espírito Santo. Muito obrigado porque o seu Espírito habita em nós e o seu Espírito, ele nos possibilita caminhar como você, Jesus. Obrigado porque você não nos deixou sós, não nos deixou órfãos, mas enviou a nós o Consolador. Então eu peço pelo teu Espírito de sabedoria e revelação sobre cada um que está assistindo esse vídeo, nos guiando ao pleno conhecimento de quem você é, nos revelando cada dia mais a sua natureza e nos fazendo caminhar na mesma autoridade. Que venha o teu reino sobre cada família, sobre cada um de nós, aqui na terra como é no céu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.